Aí, boa Agora tarde. sim. Tudo bom? Tô bem, a senhora? Chegou o nosso dia, né? Chegou. Então, quero agradecer, professora, antes de mais nada, a sua participação. Em nome do PET, agradeço. Quero dizer que estou muito, muito feliz de estar aqui nesse momento com a senhora. E vou apresentar a professora Ana para a gente começar. Então, a professora Ana Cláudia é enfermeira psiquiátrica e arte terapeuta, professora doutora da Universidade de Brasília e é integrante da Liga de Saúde Mental, a Intensamente. E aí a palavra é da senhora, professora, quiser complementar? Ok. Eu queria agradecer vocês pelo convite, né? O Cristiano foi meu aluno de várias disciplinas. Nós estamos juntos aí já faz alguns anos. Uhum. E, e o nome da professora Michele, né? Que ela é coordenadora do PET de Ceilândia, que vem desenvolvendo um ótimo trabalho aí com vocês, petianos. Isso. Desenvolvendo tanto agora, né, essas atividades bem criativas e ricas que ajudam a unir, né, e a cuidar da nossa saúde mental. E fora da pandemia Uhum. também, né, nos ensinando e tudo. E também é o fato de a gente poder fazer as lives, é um fato da gente poder sair desse isolamento e poder compartilhar, né, o que a gente para o nosso crescimento, para a nossa saúde mental como um todo. Então, é uma troca de conexões Uhum. coletivas e afetivas com alunos, profissionais de saúde, arteterapeutas, familiares, amigos e pessoas queridas que estão nos assistindo. Que bom que estamos aqui. E agradecemos, né, todas as pessoas que nos acompanham, que vão acompanhar a gente nessa live. Eu vi aqui Agradeço. várias pessoas queridas, professora Diane, minha mãe já entrou, porque minha mãe ali tem que estar a primeira a chegar. É, eu também mandei para minha Alguns mãe, para a família, para ver se eles. É bom para conhecer um pouco ajudam. também, né? Ajuda. Isso. O meu tema é arte Uhum. terapia como suporte emocional para situações de crise. Então, vou começar falando um pouquinho, Cris, sobre o que é crise, porque eu dou essa Certo. disciplina, eu ministro essa disciplina, tanto lá em Uhum. PTRI quanto em saúde mental. Então, falar um pouquinho desse conhecimento nosso aí, só para a gente começar o assunto. Então, Pode ser. crise é uma perturbação, né, ou um sofrimento causado por um evento estressante ou pela percepção de uma ameaça que desafia nossos mecanismos habituais de enfrentamento. E ela caracteriza-se, né, por uma instabilidade da gente conseguir resolver os nossos problemas, os nossos conflitos, ou por um estado emocional de desequilíbrio. Vocês estão conseguindo fazer a conexão de crise com pandemia, né? E Uhum. existem três tipos de crise mental, que seria a crise maturacional, que é aquela previsível e ela envolve os eventos evolutivos naturais da vida, né, que exigem algumas mudanças nos nossos papéis. Então, quando a gente está lá, a mãe está grávida, o bebê está dentro da barriga da mãe, e ele sai, ele nasce, isso é uma crise maturacional. Então, ele estava na barriga da mãe, agora ele sai. Aí, quando a criança vai para a escola, também vai ter mudanças nos papéis. Quando vira adolescente, quando casa, tem filho, entra para a velhice, tudo isso aí são as crises esperadas, a crise maturacional. A gente também tem a segunda crise, que é a situacional, que prevê um plano menor, que envolve o indivíduo, a família ou um coletivo. É algo assim, são problemas que surgem na vida da gente, mas é algo bem pequeno, vamos assim dizer, algo menor, né, que envolve só a gente, assim, em alguma área, por exemplo. Eu fiquei doente, por exemplo, eu
sofri um acidente, perdi o emprego, mudei de cidade, então ou gravidez indesejada, ficou órfão, né, assim, precocemente, então faz parte da crise situacional. Nós vamos passar por algumas diferentes, né, dos outros. E tem a crise acidental. E toda a minha aula, eu dizia que a crise acidental porque ela é muito mais abrangente, muito mais impactante. A pandemia é uma crise acidental. E eu dizia, né, em todas as aulas, que poucas pessoas iriam passar por elas. Hoje eu já penso diferente, né? Pelo menos na nossa geração, né, nesse momento atual, todos nós passamos, né, pela pandemia, e ela é caracterizada como um evento incomum, imprevisível, assustador, que envolve múltiplas, uma forma maior, afetando a gente em vários aspectos, não só, às vezes, físico, mas psíquico, de trabalho, né? Tudo isso. E deixa a gente mais frágil e vulnerável pelo impacto emocional negativo, imenso, assustador, que envolve todos nós. E aspecto que vai exigir de nós um ajustamento criativo rápido e eficaz, senão a gente vai ficar para trás, né? Uhum. Então, a pandemia, ela é uma crise acidental, que vai envolver uma dimensão maior e praticamente o mundo todo nesse momento. Eu entendi, Os é sintomas interessante, clássicos. professora. Desculpa. É interessante porque, na minha cabeça, eu classificaria como situacional, né, essa questão da pandemia. Porque não tinha esse olhar. Às vezes a gente fica pensando tanto no nosso que esquece o olhar geral, né? De que todos estão passando. Pode continuar, Prof. Exatamente. E os sintomas assim clássicos de crise, em especial, né, aqui a pandemia do Covid, né, combinam com um sofrimento mental, né, marcado por tristeza, desânimo, ansiedade, sintomas físicos que envolvem os somáticos, né? E aí além desses que eu falei, temos a tristeza que aí envolve perda de irritada, dificuldade de Prof, concentrar. deu uma Caiu? travada, deu uma travada bem em Então, continua. tristeza. Depois que a senhora falou tristeza. Isso. Perda de prazer de viver, irritabilidade, dificuldade de concentração, medo e os sintomas somáticos físicos que envolvem alterações no sono, né, você dorme mais ou menos, no apetite, come mais ou menos, algumas dores crônicas e difusas pelo organismo, cansaço, né, fica mais cansado e não consegue palpitações, deu travadinha. Deu. E alterações gástricas e intestinais. Uhum. Eu fiz um levantamento, porque no primeiro dia de aula, eu pedi para os meus alunos, tanto de PTRI, que é de Relações Interpessoais, quanto os de Saúde Mental, a falarem um pouco da experiência deles em relação à pandemia. E aí eu fiz um levantamento geral do que eles mais sentiram. Então, o que eles mais sentiram? Em primeiro lugar foi ansiedade, pânico e desespero. Então, esse aspecto foi um aspecto bastante marcante. E eu estava dando aula agora, às 2 horas, sobre transtornos de ansiedade. E vários alunos reforçaram esse aspecto, que sentiram ou sentem essas crises de ansiedade durante a pandemia, né, no começo da pandemia e muitas vezes agora. Relataram medo, ficaram confusos, processo de pensamento perturbado. Então, alguns falaram, eu tive medo de não conseguir me adaptar à nova vida, fico com medo de adoecer, tenho medo sobre as incertezas em relação à pós-pandemia, ainda tenho medo do coronavírus, de me infectar, muitas incertezas de o que vai mudar na quarentena.
Então, eles relatam muito essa questão também do medo, né? Tanto no começo quanto agora, porque com a abertura do comércio e tudo, os sintomas não vão acabar, muito, né? Agora é uma outra etapa da pandemia. Então, no começo a gente tinha ansiedade de se contaminar, hoje a gente tem ansiedade de se contaminar, né? De perder alguém, alguém idoso afetivamente para nós, e temos o medo também. Como será o pós-pandemia? Alguns também relataram tristeza, solidão e desânimo. Então, a pessoa falou, eu fico deprimido, fico triste, choro com frequência. Aliás, vários falaram sobre isso. Me sinto inútil, senti angústia de não poder fazer nada de bom. Há dias que são muito difíceis, fico deprimido, não consigo fazer nada, e etc. Outro aspecto, preocupação e tensão. Então, as pessoas falaram, fiquei preocupado com a gravidade da doença, em especial com pessoas de risco da minha família, fiquei preocupado com o isolamento, de ficar longe da minha família, do meu namorado, dos meus colegas. Outro aspecto marcante foi insegurança, bloqueio e dificuldade de concentração. Então, levei um choque, não consigo fazer nada durante o dia, estou um pouco perdida. E agora, em especial, com o ensino remoto. Então, né, mudou tudo o ensino remoto e nós estamos tendo que aprender, né, os alunos e nós também. Alguns relataram cansaço e estresse, outros raiva, irritação e ficaram bravos, né? Me irrito com frequência, qualquer coisinha que alguém fala comigo, eu já fico angustiado, irritado. Sinto raiva, né, porque eu vou atrasar no meu curso, sinto raiva das pessoas que negam a doença, fico irritado também pela falta de interação e isolamento social. Outros falaram que ficaram entediados e sem esperança, né? Então falaram, estou me sentindo agonia ou dificuldade de realizar atividades de rotina diária, eu estou sem algo para ocupar o tempo, a mente. Eu achei interessante, eu trouxe uma fala que fala assim, senti falta de enxergar outras paisagens, além das paredes da minha casa. Quero a minha vida de volta. É verdade. E alguns até, interessante, né? Que assim, bate, né, com o que a gente também está sentindo e tá. E eu fico pensando assim, primeiro a gente tem que conhecer o que nossos alunos passaram, porque eu sou uma professora de saúde mental, junto com a professora Diana, e a gente tem que cuidar da gente e dos nossos alunos antes de qualquer coisa. Então, conhecer o que eles estão sentindo, o que eles estão passando, porque muitas vezes eles não falam, né? Isso eu estou dando um exemplo, não só dos nossos alunos, mas de familiares, de pessoas que estão próximas da gente. Às vezes eles não falam o que eles estão sentindo. Então é importante que as pessoas possam falar. E esse exercício foi justamente para saber o que eles estão passando, mas também uma oportunidade para eles poderem expor esses sentimentos. Que é o primeiro aspecto de cuidar da saúde mental, Cris, é esse aspecto da pessoa poder falar. De falar. Outros colocaram a própria negação. Pode falar. Exatamente, nesse sentido, eu até me identifiquei com muitas falas, porque às vezes é difícil para a gente falar, porque a gente é muita coisa, é um mix de sentimentos, não é uma coisa isolada, não é só uma raiva num dia ou só uma tristeza no outro. É um mix, pelo menos da minha experiência que eu tenho passado, um momento está muito feliz, um momento está muito triste, e tem esse mix. E aí talvez a gente não consiga nem identificar o que tá acontecendo. E eu acho que falar, colocar no papel, é uma prática muito boa. É uma coisa que eu tenho feito, escrito de, olha, o sentimento é esse, e tentar identificar essa causa, né? Pra gente conseguir ir manejando toda essa situação, porque é realmente difícil. E em relação à fala do colega de que as paisagens não mudam, eu acho que para mim é o mais difícil. Em relação, para quem me conhece sabe que eu sempre estive na faculdade praticamente o dia todo, e
uma hora para outra você está dentro de um apartamento e só aquela paisagem, de fato, é agoniante, né? Mas acho que mas é Isso. nesse sentido mesmo de falar, de colocar para fora que vai dando uma ajuda. Tem uma pessoa que entrou agora, tá perguntando que exercício foi esse. Então, foi um exercício que eu pedi para os alunos a escreverem como que foi eles na pandemia, né? O que que eles sentiram, como que eles passaram, o que que eles estão sentindo, para eles poderem colocar para fora. Aí saíram, então, esses 8 temas, que seria ansiedade, medo, tristeza, preocupação, insegurança, estarem cansados, a raiva, estarem entediados. Eu estou falando esses 8 aqui, porque depois eu vou focar os exercícios de arte-terapia em cima desses sentimentos que eles trouxeram, né? E a negação também, ela teve presente, né? Tem uma pessoa que colocou aqui. Diversos momentos eu peguei me desejando que algum alimento da minha casa acabasse, para que eu precisasse ir ao mercado e assim poder sair de casa. Alguns também relataram aspectos físicos, como o sono desregulado, né, a falta de rotina para dormir, então iam dormir às vezes muito tarde, ou acordavam muito tarde, né? Então, todos esses aspectos que a gente enumerou aqui, que as pessoas sentiram com a pandemia, estão me escutando? Sim, sim, tá Flora? ok. Regina? Reduz o nosso mais Agora deu uma fraco, mais travada. cansado, viu? Deu. No reduz, Então, reduz. esses sentimentos, eles reduzem o nosso desempenho, tanto cai a nossa energia física ou psíquica, né? A gente se sente mais fraco, mais cansado, menos produtivo, às vezes não tem atitude muito racional, né? Fica sem concentração, não consegue tomar boas decisões. Isso também tem um outro aspecto que diminui a nossa imunidade. Para a Elizabeth, emocional, e ela dividiu, então, o luto pelas fases. Estão me escutando? Então, deu Sim. uma travadinha, mas acho que o pessoal entendeu. Isso. Então, dividiu em algumas fases, que é a fase de negação e resistência, para chegar, finalmente, à aceitação do luto ou das questões. E as crises, de uma forma geral, elas são muito singulares. Cada pessoa vai ter uma interpretação diferente, cada pessoa vai ter um grau maior ou menor de ansiedade, de tristeza, de isolamento, vai sentir de uma forma diferente. Somos seres humanos que podemos ter todos esses sintomas e que vamos ter de diversas intensidades. E as pessoas também, elas podem se fixar, por exemplo, nessas fases aqui da Elizabeth Cross, podem se fixar, por exemplo, na negação, resistência, ou pode se fixar na raiva, ou na barganha, ou na depressão, né? Antes de chegar finalmente na aceitação. Então, ela vai passar por essas, mas ela pode se fixar mais tempo em uma ou outra. Então, é importante a gente saber qual fase a pessoa se fixou, né? E para a gente compreender esse sujeito de uma forma geral. E tem vários fatores, agora eu vou falar sobre a questão de fatores de vulnerabilidades e fatores de proteção. Então, tem vários fatores que vão contribuir para que o processo possa ser mais estressante ou menos, né, impactante. E uma das questões é a maturidade. Então, a pessoa que é mais madura, ela vai compreender melhor essa situação que nós estamos passando do que, por exemplo, uma criança pequena, que não compreende.
os recursos psíquicos, físicos que a gente tem, os recursos socioculturais e espirituais e os níveis de saúde, eles vão determinar o grau menor ou maior desse impacto. Tem uma colega que chama Bianca Ganusa, e eu assisti uma live dela, uma colega da arte-terapia, e houve uma ressonância muito grande com o meu pensamento com o dela, né? Então eu trouxe, e vou levar para sempre aqui, nas minhas aulas, um modelo que ela fala, que é a questão da pandemia, que eu sou arte-terapeuta, né? A gente gosta de trabalhar com imagens, então vou trazer algumas imagens para a gente ver. Que a pandemia é como se fosse uma montanha, a gente escalar uma montanha. É como se a gente estivesse caminhando pela vida e de repente, né, por um caminho aí, aparece uma montanha. E aí o que a gente olha? Nossa, nós vamos ter que enfrentar. Você só vê as pedras, né? Você não consegue ver o lado de lá, você não consegue ver o que tem do outro lado. E a pandemia foi isso, ela surgiu, né? A escalar a montanha. Para escalar a Prof, deu uma montanha, travada no finalzinho. Deu uma travadinha nós no vamos agora final. precisar escalar essa montanha, porque ela surgiu Sim. como se fosse a pandemia. Então a gente estava caminhando, né, na vida, e aí surge essa montanha e nós vamos ter que escalar. Quais são os fatores, as vulnerabilidades que podem surgir ao escalar a montanha? A gente pode passar por condições climáticas desagradáveis, pode estar muito calor, estar muito frio. A gente pode começar a subir e ver que a gente tem medo de altura, a gente pode sentir cãibra, medo do que vem pela frente, dúvidas de qual caminho eu vou seguir, eu posso escorregar, eu posso muito cansado e precisar de longos períodos de hidratação e alimentação. Eu posso ter que alterar o caminho que eu imaginei que seria. E eu posso também estar sozinho, porque se eu estou sozinho, não era mim. Então, simbolicamente, né, o que isso representa em relação à pandemia? Se eu sou mais imaturo, uma pessoa mais insegura, com baixa autoestima, estou insatisfeito com a vida, estou sentindo sintomas de tristeza e depressão, se eu tenho risco de suicídio, se eu tenho comorbidades físicas e psíquicas, como outros transtornos mentais, ou tenho, por exemplo, uma outra doença grave e crônica, como câncer, se eu tenho alguma deficiência mental, física, e não tiver vínculos significativos, tudo isso vai influenciar negativamente, né, para enfrentar essa pandemia. E aí, se a gente pensar também na pandemia especialmente, a gente pode pensar também a idade avançada, né, porque são grupos de risco. Bem. E pessoas que, por exemplo, estão na linha de frente, né, ou estão trabalhando em serviços que são essenciais, ou pessoas que têm alguma dependência, elas estão mais sujeitas, estão mais vulneráveis, né, a não conseguir subir essa montanha, conseguir ultrapassar essa pandemia. E a própria vulnerabilidade social, né, que é a pobreza, as desigualdades sociais, a questão de você viver básico. E aí também tiver dificuldade, né, de
de isolamento social, né? No caso, se alguém da sua família tiver a doença, você vai ter dificuldade, né? Porque você mora em uma casa pequena. E mesmo assim, às vezes você vive numa situação de vulnerabilidade, até de saúde, que você não tem atendimento de saúde bom, né? São precários. E faltas de oportunidades de trabalho, de lazer, né? Rotinas também familiares muito conflituosas e negativas, de violência, tudo. Então, são aspectos negativos que dificultam, então, essa subida na montanha. Só que aí, a gente tem uns aspectos positivos. A gente começa a subir lá na nossa montanha, estamos aqui subindo, nossa montanha, vendo. Isso aqui é na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro. E aí, para escalar a montanha, que aspectos positivos a gente pode ter? Então, se você tem um espírito de aventura, tem, Cris? Tenho. Espírito de aventura? Mas assim, tem o espírito, Tem, mas o né? medo de altura é muito. Tem coragem, perseverança, tem paixão. Se você tiver acompanhado de vários equipamentos diferentes e complexos, corresponde simbolicamente até ao kit emocional, social, e a própria poder ter ajuda de outras pessoas, né? Se você poder conseguir, se você tiver acompanhado, por exemplo, de outras pessoas, não tiver sozinho, e essa tiver experiência, então é muito melhor do que você estar lá sozinho ou com pessoas que não têm experiência, né, que têm medos, etc. Se você estiver mais preparado fisicamente, tiver experiência, né, de ter escalado outras montanhas, tiver um foco, planejamento, concentração. Prof, E deu essa uma própria travada em experiência, concentração. concentração, motivação e condições climáticas favoráveis, né, tiver um tempo favorável, né, não tiver chovendo muito, nem tiver nevando, nem muito calor, né? E a sua própria experiência prévia, então, vão te ajudar, né, a enfrentar. E o que a gente pode falar psiquicamente, assim, em relação à pandemia, né? Se você tiver melhores condições físicas, melhores condições financeiras, habilidade de realizar conexões com outras pessoas, pessoal e de estilo de enfrentamento, de uma forma geral, para resolver problemas. Se você for uma pessoa mais autônoma, tiver mais habilidades cognitivas, afetivas, comportamentais, sociais e mais vínculos positivos do que não tendo, né? E também a questão do equilíbrio, do humor, do afeto, a própria aceitar genuinamente a crise, né? Você vai conseguir chegar. Você espiritualmente também ser mais evoluído, acreditar que você é capaz e que você vai conseguir. Tudo isso vai ajudar, então, a gente a enfrentar as crises. Deu uma travada de novo, prof. Deu. Isso. Só que para mostrar que às vezes a gente precisa da ajuda de uma outra pessoa, né? Então, a pessoa ambiente chegou lá em cima, ela pode me ajudar. Se eu não estou dando conta de enfrentar tudo isso, psicologicamente, um terapeuta, um arteterapeuta, pode me ajudar também com mais facilmente. Então, você vai conseguir chegar lá com mais qualidade de vida, com menos esforço, né? Com mais... podendo conseguir chegar até lá. Então, aqui a pessoa já está chegando até quase o fim
da montanha, uma vista maravilhosa, valeu a pena aqui, você tem medo de altura, mas de repente vai valer a pena. Vai. E quando a gente chega assim nesse topo da montanha, a gente vai precisar aqui, ó, você vai ter uma vista maravilhosa, porque antes você não conseguia ver nada, agora você já está tendo uma vista maravilhosa. E o que é isso? É a resiliência, é a capacidade humana que pode ser fortalecida e desenvolvida com o tempo. A resiliência é a força. A flexibilidade e a resistência. Então, ao atingirmos o pico da montanha, é a gente poder olhar para a nossa recuperação e o nosso crescimento. Não é como uma mola, né, um elástico que você estica e aí ele volta como era antes. A resiliência significa você ter crescido com isso. Não é essa coisa de voltar ao estágio inicial, é só para objetos. Porque para pessoas, toda vez que você consegue essa resiliência, é quando você consegue crescer. Então você consegue olhar para essa montanha, olhar sobre uma nova perspectiva, uma nova vida, é evoluir a partir da experiência desafiadora, é sair muito mais fortalecido do que antes. Alguns alegam que a pandemia foi um momento de negação para eles e das pessoas ao seu redor. Muitas incertezas quanto ao futuro, muitos medos, medo de contrair a doença, né? Preocupações financeiras. Né? Para muitos pareceu ser uma pausa, algo interrompido, suspenso ou paralisado. Mas, na verdade, a pandemia, ela está sendo a jornada. Caiu? E financeiro. Financeiro? Então, para cada pessoa, às vezes ela vai achar de uma forma ruim ou negativa, né? Mas a resiliência significa você sair mais fortalecido, você entender que você, com a pandemia, fez você olhar de outra forma para a vida. Então, parece que foi uma pausa, algo interrompido, suspenso ou paralisado. E não voltar para o estado inicial é querermos evoluir. Teremos que aceitar as alterações, as modificações com experiência e não sermos... Se a gente não achar que alterou pouco na nossa vida, nós temos como ser resilientes. Precisa, às vezes, de pausas. E a pandemia, ela proporcionou com que a gente tivesse essa pausa. A gente precisa, muitas vezes, desacelerar um pouco, porque a gente vivia muito intenso, muita produção, muita quantidade, né? E a gente precisa um pouco parar para a gente poder elaborar as dores dessa existência. Precisamos de espaço para contemplar e para buscar a nossa verdadeira essência. E a pandemia, ela nos proporcionou esse espaço. Obrigado, de uma forma obrigada, mas, né? E aí eu penso que a resiliência seria a gente poder descartar muita coisa que é supérfluo e a gente poder se conectar com o sagrado que existe em nós. Ver, né? O banal, a gente tem que se encantar, tem que buscar o que a gente faz de melhor e poder se encantar novamente com ela. A gente precisa ressignificar nossa vida para poder, então, fazer essa travessia. Segundo a medicina
A crise, ela significa tanto uma evolução de uma doença, né, que vai dar cura, quer dizer, é um momento que vai ser de evolução para a doença, ou que é a cura, ou a morte, né? E no Oriente eles falam que é ao mesmo tempo um risco ou uma oportunidade. Então a pandemia ela pode ser um risco também, mas uma oportunidade da gente evoluir. Risco e morte. Uma crise mal resolvida aumenta as vulnerabilidades para o aparecimento de outras doenças mentais. Então, se você não consegue chegar lá no topo da montanha, você pode, então, chegar aqui, cair, né? E pode desenvolver algum transtorno mental, alguma doença mental, mas pode ser também essa evolução, né? Essa evolução espiritual. Mal resolvida. Nossa, o tempo passa muito rápido. Então vamos lá, vamos para a arte-terapia? Vamos. A arte-terapia ela permite a conexão com a vida simbólica para fortalecer a criatividade e a resiliência. Uhum. A arte-terapia ela proporciona um diálogo com as imagens que vivemos dentro de nós. A arte é um processo em que os conteúdos do inconsciente chegam à nossa consciência de uma forma mais fluida, sem sermos interditados pelo ego, né, pelo controle, e é em busca do autoconhecimento. E a arte é um mundo de possibilidades, Cris. Pode ser o desenho, a pintura, a colagem, o recorte, a modelagem, tecelagem, bordado, fotografia, escrita criativa, teatro, contação de histórias, dramatização, dança, música e até os sonhos. E quando a gente vai trabalhar a arte-terapia na crise, a gente tem na crise, nas demandas e nas necessidades do ser humano, daquele que está buscando ajuda. Então, se a pessoa está muito desestruturada, a gente precisa ajudar ela nesse primeiro momento a se reestruturar. Então, trabalhos com giz de cera, colagem, desenho com mandala geométrica, ajudam na ordenação, na centralização. Prof, deu uma travada. Cortou, né? Centralização. Cortou. Centralização. Centralização interna, né? A mandala geométrica e esses materiais ajudam a organizar, a estruturar a pessoa, né? Nesse início. E a arte-terapia focada na crise, o objetivo é a gente ajudar o paciente a tomar consciência dos seus problemas, seus sentimentos e os fatores estressantes. É o que você observar agora, né, os fatores que desencadeiam alguns desses sentimentos. Explorar métodos de enfrentamentos construtivos e saudáveis. E também encorajar sentimentos, é jogar para fora os sentimentos que a gente está sentindo. Então, contar o que a gente está sentindo, está pensando, as nossas preocupações, o que aconteceu com a gente. Então, primeira coisa é estimular o paciente, ou estou falando as pessoas de modo geral, a ter coragem de compartilhar o que elas estão sentindo. Pode compartilhar, por exemplo, com pessoas de apoio, de sua confiança, pessoas que você gosta, que vão te apoiar e que vão acolher os seus sentimentos sem fazer muitos julgamentos. E também aceitar que a gente é normal e que a gente tem sentimentos ruins. A vida não é só altos, a vida é altos e baixos. A segunda, então, é encorajar a pessoa a buscar esse suporte, essas conexões afetivas, montar uma rede segura para que ela possa, em momentos que ela não está bem, ela buscar essa ajuda.
ou então, se precisar, né, fazer uma psicoterapia ou uma arte-terapia. E a gente deve estimular as forças pessoais, encorajar com que a pessoa reforce essas forças pessoais dela, para aumentar a autoestima. Travou de novo. Não, ela Autoestima. não trazer a autorresponsabilidade do que acontece, das coisas ruins, para ela. Ah, isso acontece comigo, né? Mas valorizar outros aspectos, outros sentimentos positivos. Então, a gente deve ancorar também no lado positivo e não deixar a pessoa ficar nesse núcleo, esse vício, esse núcleo viciante de ansiedade, de tristeza, né? E, se possível, também trabalhar a família ou as pessoas do entorno relacional dessa pessoa. Então, um primeiro trabalho aqui em arte-terapia que eu sugiro seria a gente trabalhar com os contos de fada, né? Que eles colocam a gente diante de um dilema, de um problema, de uma maldição, e a gente tem uma tarefa difícil a cumprir, que significa um trauma a ser superado. E a gente precisa de coragem, e finalmente o conto, né, ele tem um fechamento positivo, foram felizes para sempre, né? Aquela coisa ali, ou ele conseguiu alguma coisa, porque é a sinalização de uma evolução. Então o conto é como e essa montanha. Como... Prof, travou. O conto Então, é como se fosse... o subir da montanha, né? A gente enfrentar essa subida e chegar lá no topo. Né? Uhum. Ele tem todo esse processo de desafio que a gente tem que passar. Agora, em relação à ansiedade, se a pessoa está ansiosa, com pânico ou desesperada, na crise, o que a gente deve fazer? Naquele momento de crise, pedir para a pessoa respirar de uma forma profunda e lenta. E tirar o foco do corpo e mudar o ambiente. Pedir para ela descrever as cores que estão no ambiente, o que tem no ambiente, para ela sair do foco. O próprio andar descalço faz você se desligar desse circuito de ansiedade. Então, você tem que tirar nesse primeiro momento. E depois, na terapia, na arte-terapia, você vai focar também em coisas do presente, em projetos que deem prazer para a pessoa, fontes de alívio no dia a dia. Então, por exemplo, todo dia, 1 hora por dia, ela vai destinar alguma coisa que ela goste. Então, assistir um filme que ela gosta. Você pode também incluir nesse processo práticas relaxantes diárias, como a respiração, está sempre pedindo para ela respirar de uma forma profunda, que na crise, né, ela começa a ir. A meditação, que pode ser guiada, né? Banhos assim relaxantes, né, para ela se acalmar, uma música também relaxante, essas músicas celtas, a gente tem na internet hoje uma variedade de instrumentos. E trabalhar o elemento terra, né? O que é o elemento terra? O elemento terra é firme, é próximo à realidade, símbolo ligado às raízes e às bases da humanidade, é o símbolo da origem da vida, que sustenta e nutre e acolhe o ser. Então, o elemento terra possibilita o contato com a realidade, poder caminhar com os próprios pés, conscientizar da sua própria percepção de realidade, porque a pessoa às vezes fica muito... O que é a ansiedade? É você ficar muito voltada para o futuro. E aí o elemento terra consegue trazer você para a terra, para aterrissar, para estar consciente, para estar vivendo aqui e agora, né? E o que a gente pode trabalhar em arte-terapia? A jardinagem, trabalhar com pedras, argila, sementes, colocar sons da natureza, colocar o pé no chão, literalmente. Desenhar, pintar e modelar os próprios pés. Então, você fazer trabalhos com os pés, né?
trazer o pé, onde que você quer pisar na sua vida, né? Trazer isso. Desenhar caminhos onde a pessoa e onde ela quer chegar. Então, de repente, fazer o pé e desenhar caminhos que ela quer seguir com esse pé. Aonde? Caminhos que ela quer seguir. E aí ela faz um planejamento para o futuro. Que aí você está por aqui agora, para a Terra, né? Atisa ela na Terra e traz também projetos do futuro. Então, você está trabalhando o futuro, está trabalhando aqui agora, né? Mas está trabalhando também o futuro. Que a ansiedade é isso, é você ficar pensando lá no futuro. Uhum. E aí você encontrar caminhos, projetos de vida para você. Então, criar uma roda de desejos, o que você quer da sua vida? E elencar alguns objetivos para poder você, então, conseguir atingir essas metas. Certo? Você Uhum. imaginação ativa e guiada, imaginando que você vai para algum lugar, né? Alguma coisa assim. No sentimento medo, né, confuso ou com um processo de pensamento perturbado, eu sugiro a pessoa trabalhar em arte-terapia com o elemento água, porque a água ela traz a flexibilidade, abertura e envolvimento, símbolo da fluidez, do frescor e do relaxamento. E facilita a concretização de imagens psíquicas internas. A água, Cris, é fonte da vida, é o centro de regenerescência e o meio de purificação. Então, você trabalhar com, por exemplo, guache, com aquarela, e você pode trazer também, agora na pandemia, estamos na pandemia, muito presos em casa, trazer, por exemplo, coisas mesmo de casa. Por exemplo, você pintar com os tons Deu uma paralisou, travada. Paralisou em nos tons do tons. café. Isso. Então, os Deixa eu tons só do café, aproveitar, né? prof, que Ah, 4h52, só avisar que se cair, acho que às 5 horas deve cair, né? 1 hora de live, e aí a gente retorna, tá? Pra, se não der tempo da gente continuar. Tudo tá bem, bom, pessoal? Deu uma travadinha aqui de combinado. novo. Aí, combinado. Isso. Renata, pintar, criar e pintar, por exemplo, monstros, né? Pode pedir para a criança fazer isso, ou a gente mesmo. Pintar ou escrever algo que a gente não gosta, rasgar esse papel e colocar fogo. Depois você pode trabalhar com essas cinzas, né? Pintando. E também criar com sucatas, né? Então, para você dizer esses medos. A gente tem tristeza. Professora, Ah, esse ainda era o medo. O rasgar o papel só porque deu uma travada. Rasgar o papel e queimar ainda era queimar. Aí você pega, uma opção para o mistura medo. essa cinza do papel, você mistura com cola e água e vira uma tinta. Aí você trabalha com ele, que é como se fosse dissolvendo Entendi, aquele sentimento negativo. entendi, Aí entendi, bacana. que a gente pode trabalhar com o elemento fogo, porque o fogo ele permite com que a gente entre mais rápido com a luz. O fogo ele ilumina aspectos sombrios da psique, né? Ele traz uma energia, uma paixão que está faltando ali, né? Com a pessoa está sentindo sem força, sem nada. E você pode trabalhar, por exemplo, giz de cera com velas coloridas, derretidas, a própria cozinhar, né? Hoje os alunos falaram que uma das coisas que ajudou eles, que eles gostam de fazer, é cozinhar. Então, também vai estar trabalhando aqui com essa coisa aqui da tristeza. Pintar o arco-íris, né? Trazer essas cores. Você agendar atividades prazerosas para o seu cotidiano. Então, pôr músicas, filmes, séries, coisas que você goste. Escutar músicas ou filmes de superação. Não sei se você assistiu, mas tem um filme canadense que se chama Mad. É de uma pessoa que é uma artista, mas ela tem uma deficiência física e ela consegue aí superar a sua vida através da arte. Trabalhar também, por exemplo, com fotografias antigas, resgatar fotografias antigas
e com as pessoas estando felizes, né? Você também apreciar a vida, o corpo e as sensações do cotidiano, não ficar o tempo todo só reclamando, né? Uhum. Deu uma travadinha. É a coisa da gentileza e da gratidão. Então, não ficar só ruminando aspectos Reclamando. negativos, né? E aí você pode listar de 3 a 5 coisas boas que você recebeu naquele cotidiano, que pode ser simples, uma comida que você né, comeu, gostosa, algum elogio que você recebeu, ou as próprias condições climáticas. Hoje fez um tempo bom, uma mensagem positiva que você recebeu, um laço mesmo que virtual que você recebeu. E aí, então, ter esses antídotos também para o pensamento negativo. Então, veio um pensamento negativo na sua vida, isso aqui eu aprendi com a Adilane, né, que é uma terapeuta de São Paulo, e a gente fez com as crianças. A gente fez algumas espadas, e aí a gente pegava bolinhas de sabão, jogava a bolinha de sabão assim, e aí a criança falava um sentimento negativo que ela estava sentindo. Por exemplo, estava sentindo triste, né, porque estava fazendo exame, estava doendo e tal. E aí ela pegava a espada e batia na bolha de sabão, né, quebrava a bolha de sabão, e trazia um antídoto positivo. Então, alegria, entendeu? Se ela estava sentindo tristeza, ela trazia, então, a alegria. Se ela estava sentindo raiva, trazia o perdão. Se estava sentindo ansiedade, trazia a calma. Se estava sentindo envergonhado, trazia segurança. Se estava com preguiça, trazia vontade. Então, você trazia alguns antídotos. Quando vem esse pensamento negativo, aí você, ao invés de ficar ruminando ele, você escreve, né, um poema, ou escreve uma frase, ou escreve o próprio sentimento, e vai colocando, às vezes, note o sentimento positivo, e depois olha lá. Então, você deixa esse negativo para lá, né, e vai escrevendo os positivos. E as pessoas, alguns alunos até, eles passaram pelo luto da perda de parentes. Ótimo, Diane, ótimo, né? A gente trabalhar o livro de memórias com fotos, né? Já que a gente não está podendo fazer um luto tradicional, fazer todo essa coisa simbólica, né? Que precisa aparecer. Com a pessoa muito tensa ou preocupada, é importante trabalhar a respiração profunda, né, e lenta, e o contato com a natureza. Trabalhar os elementos da natureza, colagem com folhas, galhos, folhas. Desenhar, às vezes, padrões diferentes. Se você desenha mais círculos, desenhar mais retas, mais triângulos, sabe? Assim, desenhar padrões diferentes do que você está acostumado. Colar mosaicos, né? E rasgar sempre. Quando você vai colar alguma coisa, você rasga, né, aquela imagem. Primeiro, assim, você está numa revista, você rasga com os dedos, né? E depois cola, vai colando. Fazer dobraduras também dessas preocupações, você escreve a preocupação e vai dobrando, sabe? Fazendo dobraduras e criando outras formas. E o bordado também ajuda no equilíbrio. O quinto aspecto é a insegurança. Aí eu vou sugerir trabalhar com o elemento ar, porque o ar permite o distanciamento emocional, a racionalidade. Ajuda a pessoa a organizar fatos e as ideias. É o símbolo de liberdade e expansão, de comunicação e criação. Então, trabalhar, por exemplo, com balões, pinturas com sopro, você pega um canudo, põe a tinta lá embaixo, então tá bom. Para a gente trabalhar a preocupação, a tensão, né? Que eu falei das dobraduras, né, da bordado. Nós já estamos também finalizando, assim, né? A quinta etapa seria... Oi, Gui! Ale! A insegurança agora. Falei da insegurança, que é trabalhar o ar, né? Isso. E, do balão, encher o então, balão. a gente
Isso, a gente sopra, isso, sopra, né? E aí depois também trabalhar com mandalas, né? Desenho, assim, mandalas. Espirais também ajuda a trazer esse distanciamento. Fazer visitas guiadas a museus online, que relaxa também e desbloqueia um pouco. Confeccionar, por exemplo, atadura gessada, você vai confeccionar bonequinhos com os super-heróis, por exemplo, né? E refletir, por exemplo, desses poderes que esses super-heróis têm, por que a gente não pode ter alguns superpoderes aí também, né? Então, para incentivar o lado positivo, os aspectos positivos que a gente tem. Se a gente está muito cansado, né? Trabalhar com jardinagem, né? Cultivo de plantas, de sementes, porque agora ficou uma Aqui prática amanhã. bem comum aí dentro de casa, né? Cultivar vasos, etc. E poder desenhar flores, né? Porque flores traz um perfume, traz uma harmonia, uma beleza, assim, que faz a gente descansar um pouco. E também poder curtir o ócio, né? Que às vezes a gente acha que tem que ver o tempo todo, trabalhar o tempo todo. Eu vi um depoimento de uma aluna que ela disse que quando entrou na pandemia, ela substituiu tudo que ela fazia, as atividades da faculdade, aquela coisa louca, começou a fazer essas loucuras com outra coisa em casa. Então assistia séries da Netflix, uma atrás da outra, fazia comida, limpava a casa, né? Então, às vezes a pessoa precisa parar um pouco, sabe, dormir Uhum. mais, priorizar o sono e o repouso, porque isso também faz parte da nossa vida, né? Isso também é bom. Sim. Tem a linha de ser. Prof, travou. Travou? Travou Desenhar bastante. linhas com dias Parou, de... Ah, agora eu apareci. Agora eu existo. parou no linhas. Linhas de giz de cera. Linhas. Então, a raiva, né? Tá irritado, tá bravo, desenhar com linhas, com os dias de cera, assim, colocando para fora, né? Essa raiva sua. Para corporais, Uhum. como correr, dançar. O próprio alinhamento corporal ajuda, então, a extravasar um pouco essa raiva de uma forma saudável. E o estar entediado, desesperado, você pode pegar uma folha de papel, colorir essa folha, ler um bom livro, assistir uma peça de teatro, escrever ou ler uma poesia, arrumar os seus armários, né? Renovar esses armários, porque a organização externa ajuda na organização interna. Mudar de lugar um pouco as coisas, separar materiais para doar, coisas que você não serve mais, né? Eliminar essas coisas, né? Para você deixar um espaço vazio na sua vida e poder preencher com outras coisas. Até praticar algo novo, né? Um idioma ou alguma coisa diferente, né? De repente fazer um curso diferente, um curso novo pela internet, um curso de arte. E poder fazer uma conexão, né, com o sagrado, o simbólico. Perceber que a vida ela vai além de algo objetivo. Então, olhar para um propósito maior de vida e direcionar a nossa espiritualidade para o nosso sagrado, que existe de melhor na nossa vida. Encontrar esse propósito de vida que é nosso, é só nosso. Porque às vezes a gente fica muito voltado assim, a querer agradar as outras pessoas e não traz o que a gente pode fazer de melhor. Então, buscar essa pausa da pandemia, ela favorece com que você possa olhar para dentro e ver o que você pode fazer de bom, o que dá brilho nos seus olhos, né? Então, a arte terapia, eu já estou terminando. Deixa eu só fazer aqui uma lembrança, porque eu acabei, eu trouxe uns bonequinhos aqui que eu caprichei, depois eu esqueci de mostrar para vocês rapidamente. Então, na ansiedade, trabalhar terra. Vou falar só os principais, tá? Os Uhum. bonequinhos. No medo, aqui, confuso, trabalho o elemento água. Tá? Uhum.
triste, vamos trabalhar o elemento fogo, trazer energia interna. Quando você está triste, a sua energia cai bastante. Então, tem que tomar cuidado também para não, por exemplo, exercer atividades tridimensionais que requerem um nível de energia maior, como trabalhar com argila, com pedras, que exige um nível maior, né? Está preocupado, fazer dobraduras, contato com a natureza. Se você está inseguro, trabalhar o elemento ar. Se está cansado, vamos desenhar flores, curtir o ócio, jardinagem, né? Se você está com raiva, irritado, desenhar as linhas com giz de cera, né? E atividades com o corpo, né? Para você poder gastar essa energia. Uma coisa. E se você está entediado, colorir uma folha de papel, né? Escrever uma poesia, arrumar os armários e estar conectado com o seu sagrado. Deixar seu sagrado ir embora. Porque a vida a gente só tem uma. É verdade. E outra coisa, gente. Pode falar. Não, pode falar, porque agora eu vou já para finalizar. Eu ia dizer que essas dicas são interessantíssimas, porque às vezes a gente nem percebe, né? Que temos diversos antídotos, como a senhora disse, e a gente foca em, eu não vou conseguir, não vou conseguir. Sempre tem esse pensamento, mas a gente tem à nossa volta muito simples, uma folha e giz, papel, são coisas que a gente tem, que estudantes geralmente têm em mãos, né? Então acho que isso é interessantíssimo, essa visão que a arte-terapia traz, toda essa riqueza que a arte-terapia traz pra gente. Era isso. É verdade. E a arte-terapia, ela ajuda assim, no autoconhecimento, no controle das nossas emoções, né? Ela melhora o nosso desempenho, a nossa energia, né? Física e mental, para a gente ficar mais produtivo. Lembra que eu falei que a pandemia tirava? Então, a arte-terapia ela pode ajudar para a gente poder ficar mais racional, mais concentrado, ter mais decisões, aumentar a nossa vitalidade e a própria imunidade, né? É importante a gente poder, nesse momento, pausar, né? E harmonizar a nossa vida psíquica, a nossa vida interna com a nossa vida externa, né? Trazer novas reflexões e afetos para essa vida, que é uma vida que seja grandiosa, que tenha sentido. Não adianta a gente viver banal, só produzindo e pronto. Vamos viver, trazer nossa riqueza, o nosso sagrado, a nossa grandiosidade da nossa existência, que a gente não pode passar por essa vida sem trazer o nosso sagrado e a nossa existência. Para finalizar, aquela música. Aquela música, né? Então, prova antes só, uma colega perguntou qual é o nome do filme. A senhora tinha dito antes? Escreve Mad. Escreve Maldi. Maldi. É canadense. Fantástico. Tá bom, vou colocar a música aqui, ver se está escutando direitinho. Isso. E aí eu aproveito. Pode pôr. Tá aqui carregando. Aproveito para enquanto está carregando aí. Quero agradecer todo mundo que esteve com a gente, escutando a gente, que veio nos visitar e que virá novamente. Foi um prazer, né, estar com você, produzir essa live, para contribuir de alguma forma e tocar várias almas. E agora? Tá escutando? Uma música que eu gosto muito. Calma aí que eu vou tirar meu fone. Esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais. Não deixaremos melhores na dor. Vou deixando tocar.
Quero agradecer também, professora Ana Cláudia, por estar aqui com a gente, por trazer a riqueza, todos esses conhecimentos. Então, eu, como aluno, ex-aluno da senhora, e acho que para sempre aluno, né? Ex-aluno, mas a gente vai ser para sempre aluno. Quero agradecer, estou muito feliz. Todos os momentos que a gente compartilha com a senhora são muito ricos. E agradecer também em nome do PET, em nome da professora Michele, e a sua participação, e a participação do pessoal que esteve aqui, que teve a resiliência de ficar a primeiro momento e estar aqui com a gente também. Tá bom? Obrigado, prof. Obrigada, gente.